Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você mais um milagre do ministério de Jesus. Esse também está no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 16. É o texto que fala de Jesus anda sobre as águas, vai se encontrar com seus discípulos que estavam enfrentando um vento muito forte, águas muito agitadas, onde eles estavam indo para Cafarnaum. E o relato aqui nos diz que os discípulos foram atravessar o mar em direção a Cafarnaum, só que enfrentaram um forte vento, as águas se agitaram e eles ficaram em torno de 5 ou 6 quilômetros remando, né? E aí Jesus aparece andando sobre as águas, entra no barco e eles conseguem chegar ao outro lado. O Evangelho de Mateus no seu relato, ele nos dá um detalhe que João não dá. Ele fala sobre Pedro. Essa é a passagem que Pedro, quando olha Jesus andando sobre as águas, pede para que ele fosse ao encontro dele. E Jesus deu uma ordem para que ele poderia ir. Ele caminha, nós não sabemos exatamente a distância, quantos passos Pedro deu para ir ao encontro de Jesus. Mas o que entendemos é que ele caminhou sobre as águas. Mas chegou um certo momento que ele tirou os seus olhos de Jesus, porque eu creio que ele caminhou olhando para Jesus. Ele olhou para o mar agitado, para o vento, né? E ele foi tomado por um pavor e ele começa a afundar. E Jesus o segura pela mão, o ajuda a voltar ao barco. Esse milagre nos ensina duas coisas: que não há circunstâncias na nossa vida, por mais difíceis que elas sejam para nós, que sejam maiores do que o Deus que nós servimos. Quando Jesus anda sobre aquele mar agitado, sobre aquele vento, significa que ele é aquele que está acima de todas as coisas, que tem o poder de mudar qualquer situação, como nós já vimos relatos onde eles atravessando o mar da Galileia, onde Jesus estava na polpa do barco, enfrentaram uma tempestade, acordaram Jesus com medo de morrer, Jesus dá uma ordem ao vento e o mar e tudo se acalma, e aqueles homens disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é o mesmo Jesus. Então não há circunstâncias para ele que seja impossível, por isso ele é aquele que pode realizar o milagre. E Pedro nos ensina, querido, que quando caminhamos, nós precisamos olhar para Jesus. O autor de Hebreus diz, que nós precisamos caminhar olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, se nós olharmos para as circunstâncias, querido, se olharmos para aquilo que está acontecendo, se olharmos o tamanho do gigante, talvez nós vamos temer, no sentido de nos apavorarmos. Mas quando nós olhamos para Jesus, caminhamos na sua direção, ele nos ajuda a vencer a tempestade, a derrubar os gigantes, a passar pelas lutas e pelas dificuldades. Experimentamos o milagre dele na nossa vida. O Senhor nos abençoe, querido, e nos ajude no nome dele e para a honra dele. Amém.